Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha a segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, você está no programa Ponte, eu sou o jornalista João Mouzinho e nós temos como os entrevistados de hoje os vereadores de Rio Largo, Ismael Ferreira e Rafael Feitosa. Sejam bem-vindos, vereadores. Obrigado. Começar aqui com o nosso querido Ismael. Ismael, o município de Rio Largo tem sofrendo interferências da Polícia Federal devido a muitas investigações nos últimos períodos. Como é que você vê essa questão hoje e como é que você vê a questão da Câmara Municipal de Rio Largo nesse atual contexto? Nós sempre debatemos, nós temos hoje a Câmara de Rio Largo, uma Câmara totalmente transparente, tem também a sua independência. Fato esse, nós agora, por 8-2, abrimos uma comissão especial de inquérito para investigar supostos ilícitos praticados pelo ex-prefeito Gilberto Gonçalves. E eu costumo dizer que Rio Largo é uma cidade atípica, né? Ao longo do tempo, maus gestores passaram, surrupiaram os cofres públicos. Eu não quero apontar que é o caso do ex-prefeito Gilberto Gonçalves, até porque não foi condenado em nenhuma instância relacionado aos fatos que estão ocorrendo, né? Mas a Câmara em si tem a sua transparência, os vereadores, está aqui também o nosso amigo vereador Rafael Feitosa, com a sua independência, tem mostrado também um bom trabalho, justamente com todos os vereadores. Mas Rio Largo é uma cidade atípica pelo fato que vem sofrendo ao longo do tempo esses desgastes local, estadual e, infelizmente, também nacional. Ô, vereador, e por que Rio Largo tem essa questão atípica? É falta de investigação do Poder Legislativo, por exemplo? É a conduta de fato dos prefeitos que se mantiveram nos últimos anos no município? A que se deve isso daí? Eu acredito também que seja a conduta, de fato, né, de muitos gestores que lá passaram. Eu já estou aí no meu terceiro mandato e assumi em 2013, já vimos já diversas irregularidades. Fui o primeiro vereador de oposição lá em 2013 contra o ex-prefeito Antônio Luiz de Souza Filho. E o desgaste que aconteceram lá naquele primeiro mandato foi grande demais. Houve afastamento, houve prisão. E ao longo do tempo, até no primeiro mandato do ex-prefeito Gilberto Gonçalves, houve uma cassação. E assim, Rio Largo vem sofrendo muito. Infelizmente agora, mais uma vez, Rio Largo está nessa triste novela, mas muitas das vezes sim, a falta de conduta de muitos gestores que passaram por aquela cidade, mas a Câmara sempre vem fazendo o seu papel. Nós já, a exemplo, lá em 2015 nós abrimos assim uma comissão especial de inquérito para investigar ex-prefeitos. Agora, na primeira gestão do prefeito Gilberto Gonçalves, foi aberto também uma comissão especial de inquérito, no qual ele foi cassado pela Câmara de Vereadores. Agora, né, nós abrimos uma nova comissão especial de inquérito para investigar as ações, né, do ex-prefeito Gilberto Gonçalves, mas eu acredito que seja assim, pela falta de conduta de muitos gestores que por lá passaram, que fez com que Rio Largo estivesse nas páginas locais, estadual e nacional. Você tocou no ponto que na primeira gestão do Gilberto Gonçalves, ele foi cassado pela Câmara de Vereadores. Por que não se configurou de fato essa cassação, esse afastamento definitivo? Qual foi o revés que ele retornou para o comando do Executivo de Rio Largo? Certo, eu tenho propriedade para falar isso, porque a cidade de Rio Largo sabe, os riolarguenses sabem, que foi 10 votos a 1. Lá em Rio Largo são 11 vereadores, hoje, né, lá atrás, no primeiro mandato de Gilberto Gonçalves, 2017, 11 vereadores, e só o vereador Ismael ficou do lado do Gilberto Gonçalves. Aí você poderia até perguntar, mas Ismael, por que só você, né, não cassou o Gilberto Gonçalves? Foram feitas denúncias, né, por alguns cidadãos riolarguenses, que têm todo o direito
através do Decreto-Lei 201/67, houve a denúncia por infração política administrativa. Eu enxergava que o prefeito em exercício, Gilberto Gonçalves, no tempo, ele estava fazendo um ótimo trabalho para o Rio Largo. Hipócrita aquele dizer que Gilberto Gonçalves não estava fazendo um ótimo trabalho naquele primeiro mandato, diga-se de passagem. E eu, vereador Ismael, levantei a bandeira em dizer, de fato, Gilberto Gonçalves ele cometeu um erro. Ele não cometeu um dolo ao município, ele cometeu um erro administrativo. Qual foi o erro, vereador? O erro foi uma infração política administrativa. No caso, a lei orgânica do município, eu falo isso com propriedade porque eu li e reli todo o processo, uma das infrações políticas administrativas, um erro do ex-prefeito Gilberto Gonçalves, foi contratar a filha dele, ela com 18 anos, para ser secretária, no qual a lei orgânica do município, ela diz lá que só poderia contratar um secretário após os 21 anos de idade. E o outro caso, apenas foi duas situações, eu achei até injusto lá, todo o sofrimento que a família Gonçalves passou naquele momento, no qual eu defendi, levantei todo o processo disso. O prefeito Gilberto Gonçalves é inocente. Eu até perguntava a toda a classe política, qual o professor que não erra? Qual o jornalista que não erra? Qual o vereador que não erra? O prefeito ele errou, tudo bem, mas ele foi, voltou atrás e ele consertou o erro dele, mas mesmo assim a Câmara lá atrás achou por bem caçar o prefeito Gilberto Gonçalves. Chamando o Rafael Feitosa para o debate. Rafael, na prática, o que implica toda essa situação de Rio Largo para a população? Como é que a população vem acompanhando isso daí? Como a população vem dialogando com os vereadores de Rio Largo? Essa situação que Rio Largo está passando nesse momento é uma coisa corriqueira. Desde que eu me entendo por gente, acho que há mais de 30 anos eu não vi sequer um gestor terminar seu mandato. Sempre se envolveu em alguma coisa. Eu até acredito que o próprio sentimento do gestor que entra que já vai intencionado a querer botar a mão no dinheiro público. E isso atrapalha muito, porque as coisas travam, passando por um momento desse, cria-se uma certa estabilidade. O pessoal fica, será que ele vai ser cassado ou não? Entendeu? As coisas começam a travar e isso é complicado, isso é muito ruim para a nossa gente que vem sofrendo há tanto tempo. O Rio Largo hoje é muito atrasado, entendeu? Você está no seu primeiro mandato. Primeiro mandato. É o que você imaginava a política partidária de Rio Largo ou é ainda pior? Rapaz, é ainda pior. É ainda pior. Por quais fatores, vereador? Por diversos fatores. Inclusive, hoje a gente tem um prefeito eleito que a sua vice é a sua esposa. Lógico, a justiça permite. Mas qual é a mensagem que a gente vai estar passando, que ele está passando para o povo? Não, eu vou roubar, vou meter a mão ali e vai ficar tudo em casa, porque se eu for afastado, a minha esposa vai ficar. E ali fica tudo dentro de casa e isso a gente não pode permitir. Você faz oposição hoje ao prefeito Gilberto Gonçalves? Hoje sigo essa linha, entendeu? Quer dizer, eu sempre busquei minha independência, mesmo quando fazia parte ainda da bancada, mas sempre, no meu primeiro discurso eu sempre disse, o que for bom, irei aplaudir, e a população rio-larguense pode contar com o meu voto e com o meu apoio. Agora, o que for ruim, que venha prejudicar, vocês não podem contar comigo e a gente vai estar buscando melhoria, apontando os erros. E isso eu tenho feito. Vereador Ismael, a Polícia Federal tem um inquérito da Operação Pecúnia. Vocês já tiveram acesso a esse inquérito? Vocês já tiveram acesso a essa documentação? A Câmara de Vereadores já pode ter um indicativo se existe ou não de fato corrupção no município de Rio Largo? Bem na verdade, as informações que nós temos enquanto vereadores, eu acredito que todo o estado de Alagoas sabe muito bem que houve um vazamento, né, do inquérito do Ministério Público Federal. E na última segunda-feira, um cidadão riolarguense protocolou um pedido de investigação contra o ex-prefeito de Rio Largo e fez alguns anexos relacionados a esse vazamento do MPF, do Ministério Público Federal, e no qual nós abrimos essa comissão especial de inquérito. Nós, na oportunidade, na abertura dessa comissão especial de inquérito, nós formamos já a comissão, no qual eu sou o relator da comissão. Inclusive, daqui a pouquinho teremos a primeira audiência, a abertura da comissão especial de inquérito para investigar. Mas nós não temos um conteúdo, né, mas só simplesmente os anexos que foi aquele vazamento do Ministério Público Federal.
Não tem de fato ainda nenhuma documentação, nada comprobatório ainda. Vamos dizer assim. Nada ainda não. Até porque, enquanto Câmara, eu falo pela Câmara de Vereadores, enquanto relator, nós vamos abrir a Comissão Especial de Inquérito amanhã, às 10 horas da manhã, lá na sede mesmo da Câmara de Vereadores. Hoje vamos começar a sentar com nossos advogados para ver as solicitações, os requerimentos que vamos fazer para ter posse desses tais documentos. E lá, lógico, lá na frente nós vamos dar uma resposta à sociedade, essa resposta que o povo de Rio Lago tanto espera. Lembrando também, vereador Ismael, que foi afastado, além do prefeito Gilberto Gonçalves, outros secretários do município. Essa questão da investigação da SEI também vai contar com a investigação desses secretários, além do prefeito? Pode ter certeza que a Comissão Especial de Inquérito, inclusive eu estava até falando na Câmara dos Vereadores na última quinta-feira, aquele que começa certo, tenho certeza que termina certo. E eu já mostrei aos senhores vereadores, o presidente da Comissão Especial de Inquérito, que é o Márcio Soares, o Bala, e ao membro, o doutor Isaac, que vamos ter a total independência e tenha certeza que nós vamos, nas oitivas, nós vamos sim convidar os envolvidos em todo o inquérito, todos aqueles que fazem parte, né, do inquérito, todos que foram envolvidos, nós vamos convidar para que possamos ouvi-las, as testemunhas. Você, como relator, tem interesse de chamar a vice-prefeita, a atual prefeita em exercício, a Cristiana Gonçalves? João, é uma boa pergunta. Na própria denúncia, ela pede tanto o afastamento e cassação do prefeito Gilberto Gonçalves, quanto a prefeita em exercício, que é a Cristina Gonçalves. Mas é interessante dizer, já conversando com alguns amigos vereadores, que contra a atual prefeita, Cristina Gonçalves, não se tem nada. Não se tem uma indicação, inclusive o MPF não sequer toca no nome da prefeita em exercício. A denúncia hoje, né, no qual eu sou o relator, ela não aponta indícios, um indício sequer, nada contra a atual prefeita Cristina Gonçalves. Então, assim, nós vamos debater enquanto comissão, eu não posso falar pelos demais vereadores, mas nós vamos debater enquanto comissão, mas o pedido já dessa Comissão Especial de Inquérito para afastar a atual prefeita, a priori, não se cabe pelo fato que não tem sequer um apontamento contra a atual prefeita. Só se tiver novos elementos no inquérito da Polícia Federal, por exemplo? Só se tiver, lógico, se tiver, por exemplo, pode ter a terceira fase, né, do MPF, de repente se acontecer que ela esteja envolvida, vamos sim debater enquanto comissão, até porque o próprio pedido da Comissão Especial de Inquérito da investigação dessa denúncia aponta ela, mas não aponta com indícios. Mas se houver nessa terceira fase, se houver a terceira fase do MPF desse inquérito, lógico que também a gente poderá chamar ela para ela depor. Rafael, nessa questão da comissão da SEI que foi criada, teve a votação, claro, no período anterior, e 2 parlamentares votaram contrário à investigação do prefeito Gilberto Gonçalves, o senhor Tiago Vasconcelos e o Márcio Soares Cavalcante. Como é que você vê essa questão dos seus pares votando contra esse pedido de investigação da população riolarguense? Isso aí é notório. Tanto o Bala, no caso o Márcio Soares, que é conhecido lá como Bala Soares, e o Tiago Vasconcelos foram 2 vereadores que o prefeito, até o prefeito afastado, né, ele deu um mandato para eles. Então, isso aí é notório que eles iriam contra o povo, entendeu? Aí, isso aí já não foi uma coisa, como posso dizer... É um jogo de cartas marcadas, um jogo de cartas marcadas, com certeza. Disso aí não há dúvida. Então, por mais que o prefeito esteja errado, seja comprovado denúncias de corrupção, o senhor Tiago Vasconcelos e o Bala Soares irá ficar ao lado do prefeito Gilberto Gonçalves? Não tenha dúvida disso, Irá sim ficar do lado do prefeito Gilberto Gonçalves, porque foi o prefeito que deu o mandato para eles. Então, esses 2 aí, especificamente, não tem compromisso nenhum com o povo riolarguense. E como é que ele vai presidir a SEI não tendo compromisso com a população? Complicado. Realmente, fica até uma situação incoerente. Ele votou contra e ali no sorteio, como manda o regimento, ele teve a sorte, diga-se de passagem, de ter sido escolhido para fazer parte. Aí depois os 3 vereadores que foram escolhidos, entre eles, teve um novo sorteio entre eles, ali ele saiu para ser presidente. E o intuito dele aí nessa comissão é de atrapalhar. Vereador, e como a população tem reagido em relação ao nome do Bala Soares? Como é que a população tem reagido? Como é que você tem visto o termômetro na cidade de Rio Largo em relação a esse tema? Muita revolta. Eu não vi sequer uma pessoa falar que gostou do nome dele ter citado lá. Não vi sequer uma pessoa. Mas aí faz parte do jogo. Eu acredito sim no vereador Ismael, que é o relator.
Entendeu? E independente do trabalho deles, a gente vai estar acompanhando de perto, tanto eu como o vereador Daniel Pontes, Romildo Calheiros também, a gente vai estar acompanhando de perto. Vai estar também, a gente vai estar fazendo também o nosso relatório, à parte, entendeu? Eles têm um prazo aí dentro do regimento para se apresentar o que eles apuraram tal, para votação no plenário, que é o que vai valer, entendeu? E a gente vai estar acompanhando ponto por ponto e fazer a nossa defesa também. Vereador, 60 dias é um tempo hábil para terminar as investigações, as apurações da Câmara de Rio Largo em relação ao caso Gilberto Gonçalves? Decreto 201/67, ele é claro, ele nos dá a oportunidade para investigar as ações tanto do ex-prefeito Gilberto Gonçalves quanto os envolvidos, 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias. Lógico, eu acredito que, estava até falando com alguns vereadores, esse inquérito do Ministério Federal tem um prazo de 60 dias para término, podendo ser prorrogado também diante das questões, mas sim, é um tempo hábil, 90 dias, eu acredito que nos próximos 90 dias nós vamos sim dar uma resposta à sociedade de Rio Largo, com qual ela tanto espera. Vereador, muito se fala no mundo político que algumas ações têm tido uma conotação política, interferência exterior. O senhor acredita nisso de fato, que alguma operação, que alguma movimentação ocorra nesse sentido de fato ou não? Isso daí é devido ao mal feito, à má gestão do atual prefeito? Eu acredito que o seguinte, cada instituição tem a sua independência. O Ministério Público que está atuando nesse inquérito, que está investigando supostas irregularidades pela atual gestão, ele tem a sua independência. Eu não acredito que tenha essa interferência. Eu não posso falar dessa forma. Como a Câmara de Vereadores tem mostrado sua independência, o próprio MPF também tem sua independência, independente de interferência de quem quer que seja, de A ou de B. Vereador Rafael, a gente tocou no assunto da população de Rio Largo em relação a essa questão dos malfeitos do prefeito Gilberto Gonçalves. Como o pessoal tem visto o papel da Câmara hoje de Rio Largo? É um papel que tem sido elogiado, tem sido criticado, a gente tem visto muitas movimentações nas redes sociais nesse sentido. Como é que a sua avaliação hoje? Hoje torna-se um pouco complicado, porque uma sessão anterior a essa, praticamente o mesmo pedido foi rejeitado. E nessa sessão passada a gente conseguiu reverter, e eu digo com toda certeza que foi a pressão popular, a mídia batendo, porque ficou um negócio feio para a Câmara. E eu até saí nessa sessão revoltado com a casa. E graças a Deus a gente teve uma nova chance, uma nova oportunidade e reverteu esse quadro. Se essa questão não tivesse sido exposta publicamente em rede nacional do programa Fantástico, da Rede Globo de televisão, você acredita que essa CEI teria sido aprovada ou não? Foi pressão da população, pressão política? A Câmara age com essa total independência ou agiu por pressão popular da população de Rio Largo? Eu acredito que nesse momento agiu por pressão popular. Acredito que nesse momento. Pressão popular. Isso é bom porque a gente chama a população para perto também, para estar acompanhando de perto toda essa situação que a nossa Rio Largo vem passando, que não é de agora, né? Vereador Ismael, em muitos portais de notícias aqui do estado de Alagoas foi noticiado uma questão de um suposto arranjo político com os vereadores de Rio Largo, dizendo que tinham recebido uma quantia, dizia até o valor em algumas matérias, que não foi aberto o processo de investigação devido à Câmara, alguns vereadores ter recebido esse valor. Como a Câmara tem visto esse noticiário, inclusive a Câmara de Rio Largo fez uma nota pública de repúdio a essa circulação dessas notícias, como é que você tem visto essa questão? Tudo isso é democrático. Na penúltima quinta-feira, o vereador Rafael Feitosa ele votou a favor pela investigação e eu votei contra, né? E, de fato, essa pergunta eu acho muito interessante. E até mesmo antes de realizar esse programa, eu até falei com você, porque essa pergunta ela é importantíssima até para mim, até porque eu fui acusado de receber propina pelo fato que eu não aceitei, não votei a favor para investigar o ex-prefeito Gilberto Gonçalves na penúltima quinta-feira. Pois bem, lendo o Decreto-Lei 201/67, no seu artigo 5º, no seu parágrafo 1º, é bem claro que qualquer pessoa residente na cidade de Rio Largo, ele pode sim fazer denúncias a qualquer vereador, qualquer secretário, prefeito, é claro. Mas está lá no artigo 5º do Decreto-Lei
parágrafo 1º, que qualquer cidadão residente, ele pode fazer a denúncia, mas que exponha os fatos, indique as provas. Quatro cidadãos da cidade de Rio Largo fizeram essa denúncia, e até citei, até levantei a página, 2 páginas, fizeram uma denúncia com 2 páginas apenas, e subscrita com 1,5 página. Aí eu pergunto, atende o requisito? Atende a lei? O decreto-lei 201/67, artigo 5º, parágrafo 1º, não atendia de forma alguma. Então eu atendi naquele momento o seguinte, aquela denúncia era frágil, não podia começar algo frágil, não se podia começar algo errado. Foi uma tentativa de lhe prejudicar? Foi, tenho certeza disso. E esse áudio que vazou não, mal intencionado lá em Rio Largo, que o Ismael recebeu propina, não, tenho a certeza, hoje, graças a Deus, estou minha consciência tranquila, eu votei porque realmente eu entendi que eu estava votando pelo certo, eu até citei na última sessão que nós devemos começar certo, para terminar certo, ter coerência e ter prudência. Eu lembro lá atrás, João, que a Câmara de Vereadores, na última sessão, na última legislatura, houve um desenrolado, uma abertura especial de inquérito. E eu pedi a vista naquele momento, né, ao ex-presidente da casa, e ele me negou o pedido de vista. Você imagina um presidente negar um pedido de vista a um vereador. Eu entrei na justiça, a SEI já estava em andamento, essa comissão especial de inquérito, e ela caiu por terra, né, com respeito a todos os ex-vereadores, né, que fizeram parte da comissão de inquérito. Mas por quê? Porque ela começou errado. Então, eu sempre tenho trazido na Câmara de Vereadores prudência e a coerência. Vereador Rafael, você colocou, né, que o vereador Tiago Vasconcelos e o Bala Soares estão a serviço do prefeito Gilberto Gonçalves. Você acredita que questões de valores, de recursos, de fato, que extrapolem a competência da Câmara de Vereadores aconteça de fato para algumas pessoas que sejam favoráveis à gestão do prefeito Gilberto Gonçalves? É uma questão muito complicada. Eu falo por mim, durmo com a minha consciência tranquila, entendeu? Os demais eu não convivo, só no ambiente meu de trabalho, quando a gente chega para as sessões, reuniões de comissões, e hoje o meu contato é muito pouco. E agora não quero contato, quanto menos melhor, entendeu? A gente está passando por um momento delicado. Vereadores, obrigado. A gente vai agora para o intervalo, você está no programa Ponte e a gente volta já já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou o jornalista João Mouzinho e temos aqui no dia de hoje como nossos entrevistados o vereador por Rio Largo Ismael Ferreira e o vereador Rafael Feitosa. Sejam bem-vindos novamente ao programa Ponte. Vereador Ismael, a gente exauriu o assunto, o tema sobre a questão da gestão Gilberto Gonçalves, do comportamento da Câmara em relação da SEI, da população. Queria começar esse segundo bloco perguntando qual a principal chaga da cidade de Rio Largo e como fazer para transformá-la, melhorá-la, solucioná-la na sua avaliação. Eu trago muito a palavra prudência. É importante que todo gestor ou parlamentar ele tem que ter a prudência, a responsabilidade, até porque nós fomos eleitos através de um voto popular. O povo acreditou no vereador Ismael, o povo acreditou no prefeito Gilberto Gonçalves, o povo acreditou no Rafael Feitosa. Então temos que ter prudência, coerência e, acima de tudo, responsabilidade com aquilo que é do povo. O povo quer o respeito, o povo quer ver as melhorias na rua, na sua escola, no posto de saúde, quer ter seu exame, quer ter sua cirurgia, quer ver o melhor para a sua cidade. E é justamente isso que nós, como responsáveis pelo andamento
né, de uma cidade, de um desenvolvimento de uma cidade, o povo quer ver isso na ponta. Tem algum ponto específico que o senhor tem para falar, alguma chaga principal da cidade de Rio Largo, questão de infraestrutura, de saúde, de educação? Existe algum ponto específico na sua avaliação? Existem diversos, na verdade. Por que existem diversos pontos, na verdade? Mas eu quero citar um. Existem diversos fatos muitas chagas pelo fato que as ações de muitos prefeitos que passaram por Rio Largo deixaram marcas, né, terríveis na cidade de Rio Largo. Mas eu costumo dizer na Câmara de Vereadores que um dos grandes cânceres do município, de fato, é a infraestrutura. Mas é importante que se dizer que nas ações da primeira gestão do prefeito Gilberto Gonçalves, ele fez muito por Rio Largo. Isso é uma grande verdade, e eu estou falando aqui como vereador, e também eu posso afirmar você, como morador de Rio Largo, o prefeito Gilberto Gonçalves, na sua primeira gestão, ele fez muito por Rio Largo, né? Com relação à infraestrutura, com relação ao saneamento básico, relacionado a calçamento, né, que Rio Largo necessitava demais. Mas Ismael já fez muito, falta muito ainda a se fazer na cidade de Rio Largo, relacionado principalmente com relação à infraestrutura. Hoje você está decepcionado com o prefeito Gilberto Gonçalves? Eu não estou decepcionado com o prefeito Gilberto Gonçalves, mas com algumas ações meramente ilustradas na mídia. Você, como cidadão e vereador, ninguém espera, né, tudo isso que aconteceu em Rio Largo com relação a essas supostas irregularidades praticadas pelo ex-prefeito Gilberto Gonçalves. Então, eu, como rio-larguense, lógico, nós ficamos tristes, e nós, como representantes do povo, que a gente, de fato, não espera isso, a gente espera Rio Largo, de fato, crescendo e se desenvolvendo, é isso que a gente prega. Rafael, você se colocou como vereador independente em Rio Largo, e qual o principal problema de Rio Largo? Assim como eu questionei o vereador Ismael, como é que você vê o principal problema de Rio Largo, o principal problema público, e como resolvê-lo? Principal, eu acho que hoje tem diversos, entendeu? Hoje eu me pergunto, o Rio Largo hoje é referência em quê? Possa ser que a gente seja referência na iluminação. Hoje o Rio Largo está quase 100% iluminado em LED. Mas, em contrapartida, quem paga a taxa é o próprio cidadão, e uma das taxas mais altas do Brasil, entendeu? E hoje eu não sei nem o porquê a gente paga esse valor absurdo. Porque no começo até justificava. Porque tinha que comprar postes novos, tinha que comprar lâmpadas de LED para estar substituindo. Hoje está praticamente 100% e a gente continua pagando. Qual o valor dessa taxa, vereador? O valor dessa taxa vai de casa para casa. De acordo com o consumo. De acordo com o consumo. Entendeu? Não me lembro bem não, mas a gente vai estar puxando aí. O problema é a grande taxação, então, municipal. A grande taxação. Em iluminação, Iluminação, IPTU. É um grave problema a taxação do IPTU em Rio Largo? Demais. Inclusive, até no começo do ano, o pessoal queria até aumentar. Veio até um projeto de lei do Executivo para casa, na qual a gente acabou barrando, porque o povo não aguenta. Hoje, Rio Largo era para ser um polo industrial. Hoje, Rio Largo é a terceira maior cidade. Hoje, Rio Largo é uma cidade estratégica. E a gente não avança. A gente não avança. Para você ter uma ideia, a gente não tem sequer um ginásio. A gente não tem sequer um espaço decente de lazer. Hoje a gente tem diversas obras de infraestrutura, até como o próprio vereador aqui Ismael citou, mas está parada. Por que está parada, vereador? Aí é uma boa pergunta, entendeu? Você, como vereador, tem investigado as empresas, essas sim, as empresas que até então vinham fazendo essas obras reclamam de não ter recebido. E aí para. O prefeito Gilberto Gonçalves é caloteiro? É complicado, viu? Ele tem pagado os fornecedores em dia? A gente escuta muitos relatos que não. Que não tem pago os fornecedores. A gente escuta muitos relatos que Esse não. teria sido o principal motivo dessas obras não caminharem, não andarem? Positivo, disso aí a gente não tem dúvida. Então a gente pode afirmar que o principal problema de Rio Largo seja a gestão, a má gestão, de fato? Sim. Eu tenho muito isso comigo. A gente precisa de um prefeito, de um gestor que tenha vontade, que queira fazer. Quando a gente quer fazer, a gente não encontra dificuldade. Entendeu? E eu sempre digo que uma imagem vale mais do que 1000 palavras e está mais do que notório esse escândalo ali que o próprio Fantástico expôs à rede nacional e é uma situação que não é de agora. O prefeito Gilberto Gonçalves já é acostumado a fazer isso e aí a gente tem outras denúncias de quando ele esteve deputado lá, puxando aí lá para 2002, entendeu? Na gestão passada, ele acabou sendo cassado pela própria Câmara, na qual
Eu não fiz parte, esse é meu primeiro mandato, mas o vereador Ismael vivenciou isso tudo de perto. E, inclusive, uma das empresas que lá atrás foi investigada está novamente nesse inquérito. Entendi. Vereador Ismael, a gente está em ano de política, em ano de eleição, e a gente sabe que muitos prefeitos solicitam que vereadores, cabos eleitorais, correligionários votem em seus candidatos para deputado estadual, deputado federal, senador, governador da República e até presidente em alguns casos. No município de Rio Largo, especificamente, existe essa pressão por parte do prefeito, de algum assessor, enfim, existe essa pressão em relação aos vereadores para votar nos candidatos que o prefeito acha coerente, acha correto? Essa abordagem ela é natural, até porque nós vivemos num meio democrático e político, né? E sim, aconteceu até comigo, hoje eu posso afirmar que eu apoio a deputada Fátima Canuto. E o prefeito sim me pediu, mas não houve pressão, né? Ele me pediu que realmente eu pudesse apoiar a filha dele, que é a atual candidata, a Gabi Gonçalves. Mas pressão, eu não tive pressão do ex-prefeito Gilberto Gonçalves, mas eu acredito que é até natural qualquer prefeito ter uma conversa, né, com os vereadores, com suplentes de vereadores, para apoiarem os seus candidatos. Mas pressão não houve de fato? Não, com o vereador Ismael não, mas acredito, lógico, que acontece com muitos vereadores, com muitos suplentes vereadores, sim, mas com o vereador Ismael não houve isso, não. E com o vereador Rafael, houve algum tipo de pressão, houve algum tipo de pedido nesse sentido? Teve. Inclusive, um dos meus rompimentos foi justamente sobre isso, entendeu? Eu hoje voto na Fátima Canuto, ela me ajudou lá atrás na minha eleição, entendeu? Tinha aberto mão de votar nela para apoiar a filha do prefeito, a Gabi Gonçalves, e iria votar nela, na Gabi, e fechei também para me votar para a federal com o Dr. Alfredo Gaspar, um cara decente, um cara que tem muito serviço prestado, um cara que eu já admirava ele, não é de agora, e fui comunicar ao prefeito. Prefeito, hoje eu voto na sua filha para a estadual e vou votar no Alfredo Gaspar. E ali ele não entendeu. Chamou a filha dele para conversa e tal. Pai, você não pode ir de encontro aos meus candidatos. Eu digo, prefeito, primeiro eu peço que o senhor me respeite. O senhor não me deu a minha eleição. O senhor me ajudou da mesma forma que eu ajudei o senhor. Recuei de votar na Fátima Canuto para votar na sua filha. E isso eu também conversei com a deputada Fátima. E ela entendeu. Pelo fato de eu fazer parte da gestão e tal, ela pegou e entendeu naquele momento. Só que o Gilberto não entendeu porque eu iria votar no doutor Alfredo e não iria acompanhar ele votando no Arthur. E aí a filha dele veio, então me devolva os cargos, não sei o que. Eu digo, bom, fique à vontade. Mas eu não vou recuar dessa decisão. Existe uma ditadura política em Rio Largo? Existe, com certeza. Voto de cabresto? Tem. Os próprios comerciantes hoje têm medo. O que eu vejo de gente que coloca o adesivo dela, mas que diz que não vota, são inúmeras pessoas. É um povo perseguidor e Rio Largo vem sofrendo isso. Como mudar, vereador? O fim está chegando. Disso aí eu não tenho dúvida. O fim está chegando. A cassação é o fim? Acredito que sim. Acredito que seja o fim e um novo começo. E também espero que a população riolarguense dê a resposta dia 2, nas urnas. Isso aí vai servir de um parâmetro principalmente para mim. Vereador Ismael, a reportagem do jornal Folha de Alagoas tem apurado durante esses anos a questão da má qualidade da prestação de serviço da Equatorial no município de Rio Largo. A Câmara de Vereadores, os vereadores têm atuado nesse sentido, têm contato com a Equatorial, com a direção executiva para tentar melhorar o fornecimento de energia de vários bairros daquela região, principalmente que corta a BR. Como é que a Câmara de Vereadores tem atuado nesse sentido? Nós, enquanto vereadores, inclusive, eu não lembro de qual foi o vereador, mas a Câmara em si tem feito diversas reivindicações. A nossa preocupação e pauta de reivindicação não é nem tanto a Equatorial, e sim a BRK juntamente com a Casal. Essa aí é a maior discussão, o maior transtorno que há em Rio Largo é relacionado a essa pauta. A Equatorial tem sim os seus erros, falta-se mais prestação de serviço, mas assim, não é uma pauta de reclamação comparado sim à BRK. Mas é importante se dizer
que a Câmara de Vereadores vem reivindicando ali no aeroporto, sentido Messias ali, é muito escuro, há muitos acidentes também ali. Mas é uma pauta da DENIT, é uma pauta do próprio município de Rio Largo, mas assim, a pauta que realmente, que há muitos transtornos, né, com relação à BRK, a falta d'água é tremenda lá em Rio Largo, a BRK joga para Casal, a Casal joga para a BRK e fica naquele jogo. E como a Câmara tem apurado isso daí, vereador? De fato, o problema na sua visão, na sua ótica, é de quem hoje? Lógico, a Câmara vem reivindicando, cobrando, para quem de fato assiste, inclusive as nossas sessões, elas são online, os vereadores, na sua totalidade, têm discutido, têm reivindicado as melhorias, inclusive foi citado nas últimas sessões que vamos sim pedir uma audiência já com os diretores da BRK para que possam sondar o que é que deve ser feito para melhorar, quais os investimentos que devem ser feitos para melhorar, com relação a melhorar as melhorias com relação a esse abastecimento de água lá em Rio Largo. Vereador, a Câmara tem um papel de fiscalizar, de orientar a população, mas historicamente, não só na Câmara de Rio Largo, se fala muito no vereador que faz, que propõe, ou seja, muitas vezes o papel do legislador ele é confundido pela população. É bom que isso fique claro, qual o papel do vereador. É bom que você fale para a população, que você se dirija à população de Rio Largo, para poder que a população entenda como é que funciona o poder legislativo de fato na prática. Muita gente acha que o papel do vereador é o mesmo papel do executivo, é de ir lá e executar, de fazer as obras. Calçar uma rua, fazer uma praça. Isso. Muita gente acha que é nesse sentido, mas não é. Nosso papel é fiscalizar, é cobrar, aprovar projetos de lei, entendeu? É chegar na sessão, votar sim, votar não. Esse aí é o nosso papel. Mas muita gente acha que o vereador tem por obrigação de fazer, de executar. E isso aí a Câmara de Rio Largo vem buscando sua independência, não 100%, mas vem buscando e vem dando a resposta. Vereador, em relação ao papel do vereador, qual tem sido o seu principal projeto, sua principal atuação nesse seu primeiro mandato, nesses primeiros 2 anos de mandato como vereador? Nesse meu primeiro mandato, a gente vem cobrando muito, tanto a questão da área de esporte, que hoje Rio Largo é carente. Nós temos muitos talentos, mas é carente. A gente não tem do executivo esse incentivo, a gente não tem sequer um ginásio, a gente não tem sequer um estádio. Rio Largo é a terceira maior cidade. Rio Largo já saiu diversos jogadores profissionais. A gente vê cidades bem menor e bem mais organizadas. E eu estou tendo a honra agora de estar acompanhando tanto meu candidato federal, o Dr. Alfredo Gaspar, como também a Fátima Canuto, e diversos outros interiores, cidadezinha bem pequenininha e bem organizada. Fomentar o esporte, então, a sua principal pauta como vereador? Isso. Hoje a gente tem uma juventude que é sedentária. E eu acredito, eu tenho certeza que esse é o caminho. Tanto o esporte, como também buscar desenvolvimento, trazer cursos para a nossa juventude ter uma profissão, para terminar o ensino médio e já ter um encaminhamento. Hoje o pessoal termina os estudos, fica à toa, sem saber para onde ir. Eu já tive que sair da minha cidade para ir trabalhar fora, por fato de não ter oportunidade. E a gente, Rio Largo é uma cidade estratégica, é cortada por 3 BR, não temos 3 saídas, é cortada por 2 BR. Geração de emprego e renda também é uma falta no município? Demais. Existe algum projeto nesse sentido para poder fomentar isso, a vinda de indústria, algum polo industrial? Existe algo nesse sentido atualmente? Não vejo. Vereador Ismael, assim, oportunizando também para o senhor, assim, qual a sua principal ação nesses 2 anos como vereador em Rio Largo, projeto de lei, enfim, como é que o senhor vem atuando nesses 2 anos na Câmara de Vereadores? João, eu quero alencar o seguinte, eu quero se estender, não só apenas esses 2 anos, mas eu sou um vereador muito feliz, enquanto morador de Rio Largo, enquanto nasci em Rio Largo, muito feliz pelo fato que, ao longo desses 3 mandatos, as minhas pautas de reivindicações, muitas delas atendidas, o povo foi atendido lá na ponta, muitos projetos aprovados, inclusive o mais recente, a reivindicação minha em Rio Largo, com relação à criação da Guarda Municipal, exemplo. Quanto tempo que eu vim cobrando a Guarda Municipal e agora o ex-prefeito Gilberto Gonçalves atendeu o pedido dos vereadores Ismael, que é um pedido de fato do povo, para trazer mais segurança para o povo, para trazer mais segurança também, até mesmo para os órgãos públicos, que é um dos deveres da Guarda Municipal. Nós temos uma L pegando a ponte Humaitá até na BR-101,
ali que era totalmente nas escuras e sempre cobrando, reivindicando a última gestão das ações do ex-prefeito Gilberto Gonçalves. Ele atendeu o nosso pedido. Temos lá também o Conjunto Mutirão, que vivia, tem até uma rua lá, desculpa até a expressão, conhecida como Rua da Bosta. E o prefeito Gilberto Gonçalves trabalhou ali a pedido do vereador Ismael, a pedido daquele povo ali tão sofrendo, tão carente. Toda aquela região foi saneado e foi calçado, Cacau 2. A feira de Rio Largo era na lama. A reivindicação do vereador Ismael na Câmara, contundente ali. Teve diversas audiências com os feirantes, com aquele povo ali cobrando, e o prefeito foi lá, atendeu. E tantas outras reivindicações, Praça Padre Cícero, por exemplo, Praça Humaitá, que hoje é uma das praças mais bonitas de Rio Largo. Então, assim, são muitas indicações, muitas discussões, muitos projetos atendidos pelo ex-prefeito. Eu me sinto muito feliz em falar aqui abertamente, porque eu sei que não é um projeto, não é um dos feitos do vereador, porque o nosso papel é reivindicar, legislar e fiscalizar. E isso a gente tem feito. O vereador, quero tocar num ponto da questão da Guarda Municipal. Saiu também em vários veículos de comunicação que a Câmara Municipal foi formada através da entrega de currículos. Muitas pessoas sem capacitação foram nomeadas para ser Guarda Municipal de Rio Largo. Muito se falava até que foi criada uma milícia pelo prefeito Gilberto Gonçalves. Como é que você avalia isso daí? Isso é democrático, né? Cada um tem sua boca e muitas das vezes fala o que quer. Mas é o seguinte, toda a formação da Guarda Municipal... Houve processo seletivo, concurso público para o ingresso na Guarda Municipal de Rio Largo? O prefeito Gilberto Gonçalves, a pedido, né, dos moradores, inclusive a indicação do vereador Ismael, entregou na Câmara, protocolou na Câmara um projeto de lei para a criação da Guarda Municipal. Essa Guarda Municipal ela foi formada através de um processo seletivo, né? Foi feito todo um processo seletivo, foi feito todo um trabalho, houve toda uma formação, no qual eu estive presente no dia da formação, e a Guarda Municipal está na rua, já está fazendo esse trabalho, inclusive nós vereadores, eu acredito que foi 11-0, já aprovamos auxílio para todos os guardas municipais, para todo mundo andar fardado, todo mundo arrumadinho, bonitinho, como diga-se de passagem, dignamente. Vereador Rafael, para a gente encerrar o nosso programa no dia de hoje, o programa passa rápido, um bate-papo agradável. Vereador, você se sente confortável, seguro com a presidência, uma relatoria do Partido Progressistas para investigar o prefeito Gilberto Gonçalves do mesmo partido? Sendo muito sincero, não. Não me sinto, mas como eu já falei de outras vezes, estarei acompanhando de perto. E o que vai valer vai ser no dia da votação no plenário. O plenário é soberano. O que vai valer é isso. Vou estar acompanhando, acredito muito. A votação é aberta? É secreta? A votação é aberta. A votação é aberta. Acredito muito no trabalho do vereador Ismael. Já no presidente hoje, está presidindo o Bala Soares, já tenho meu pé atrás, que eu não tenho dúvida que o intuito dele ali, e aí foi no sorteio, entendeu? E aí não tem nem o que a gente questionar, infelizmente. Mas acredito que o intuito dele ali é de atrapalhar. Nosso programa democrático, A Ponte, está aberto para que todos os citados possam entrar em contato com a produção do programa Ponte e também se fazer presente aqui nesse espaço democrático. Quero agradecer a participação do vereador Ismael, do vereador Rafael Feitosa aqui no programa Ponte e até o próximo sábado, se Deus quiser. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.